Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma", e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Então, eu faço uso da escritura de São Mateus, capítulo 14. A gente leu do verso 25 ao verso 27. Eu escolhi esta escritura nesta manhã para relatar algo de grande importância na nossa vida. O que se passa aqui, e se você ler alguns versos anteriores, desde o começo do capítulo 14, você vai ver que foi quando Jesus estava ali na montanha com os discípulos e aquele povo. Ali havia milhares de pessoas juntos de Jesus ali, estavam com fome. Os discípulos mandaram Jesus despedir o povo, porque não tinha comida para aqueles milhares de pessoas. Eram quase 5.000 homens, sem falar das mulheres e crianças. E Jesus então mandou que eles se assentassem. Disse para os discípulos: "Olha, manda o povo se assentar e dar comida para eles." E os discípulos disseram: "Mas como? Nós temos só 5 pães e 2 peixes." E Jesus então abençoou aquilo lá e mandou distribuir para o povo e alimentou aqueles milhares de pessoas com 5 pães e 2 peixes, e ainda sobraram 12 cestos. Então, Jesus mandou os discípulos entrar no barco e seguirem viagem, que ele iria depois. Então, Jesus despediu a multidão e foi para o monte orar. Bom, e quando os discípulos estavam ali navegando, então veio um vento contrário. É bem comum que depois de uma festa espiritual, como eles tiveram ali, daquela multiplicação de pães, é bem comum que depois de uma festa espiritual você tenha uma prova, uma dificuldade. Mas lembre-se, Jesus está observando a sua fé. Enquanto eles estavam ali navegando e as ondas açoitando o barco, porque os ventos eram contrários, na quarta vigília da noite, Jesus apareceu andando por cima do mar. E eles gritaram com medo. E pense nisto, justamente a coisa de que eles mais precisavam, que era Jesus. Eles, quando Jesus veio ao encontro deles, eles gritaram com medo. Assim somos nós. A coisa da qual nós mais precisamos, nós estamos com medo dela. Então Jesus disse: "Não temais, sou eu." Nós simplesmente não reconhecemos a forma como Deus se manifesta. Isso me faz pensar naquela história que o irmão Brana conta, de que quando ele esteve na Alemanha, ele viu um grande quadro pintado ali por um pintor alemão, e o nome do quadro é A Terra das Nuvens. E quando você olha à distância, parece um cúmulo de nuvens tempestuosas, algo terrível, uma grande tempestade. Mas quando você se aproxima e olha de perto, aquelas grandes nuvens de tempestades, na verdade, são as asas de anjos dando glórias
ao Senhor. De modo que são assim as nossas lutas, as nossas provas, nossas dificuldades. Se nós nos aproximarmos e olharmos através das lentes de Deus, nós veremos que essas coisas não é outra coisa senão asas de anjos dando aleluias a Deus. É a forma como Deus escolheu para se manifestar em nossas vidas. Por certo, Daniel teve uma enorme dificuldade ao ser jogado na cova dos leões. Mas aquilo ali não era outra coisa senão o meio que Deus escolheu para se manifestar a Daniel. Do mesmo modo, Sadraque, Mesaque e Abednego, ponha-se no lugar deles. Ser jogado ali, naquela fornalha ardente, parecia que Deus havia se esquecido deles, parecia que Deus nem tinha consciência deles. Mas aquilo ali foi simplesmente o meio, a forma que Deus escolheu para se manifestar a eles. Eles julgavam serem insignificantes para Deus, de modo que Deus nem sequer se daria o trabalho de salvá-los, ajudá-los. Mas o profeta disse que quando está acontecendo alguma coisa na terra, está acontecendo uma coisa também no céu. Que vários anjos chegaram diante de Deus e disseram: Senhor, o Senhor está observando, o Senhor está atento ao que está acontecendo ali na terra. Testemunhas do Senhor estão prestes a serem jogadas no fogo, porque não se inclinaram a uma imagem. E um anjo amargura disse: deixa-me ir lá, eu destruí o mundo com águas, deixa-me ir lá e eu vou varrer aquilo com água. E Deus disse: eu sei que você pode fazer isto, mas ponha sua espada na bainha. E chegou outro também, quis ir lá, e Deus disse: não, fique quieto, eu mesmo vou lá resolver isto. E o profeta faz uma ilustração de que ele chamou o vento do sul, o vento do norte, e montou ali naqueles ventos como se fossem uma carruagem, e ele então estendeu a mão e pegou um raio em forma de zigue-zague e voou ali, de modo que quando aqueles heróis foram jogados ali dentro, ele já estava lá dentro para tirar o calor do fogo. Ele tirará o calor do fogo. Ele tirará a vida do câncer. Ele fará qualquer coisa. Ele é Deus. Ele simplesmente está observando para ver como a nossa fé atuará. Então, quando Jesus chegou ali andando por cima das águas, os discípulos ficaram aterrorizados. E eles gritaram de medo, diz a Escritura. Mas Jesus disse: não temais, sou eu. E Pedro então logo disse: mestre, se é o Senhor, manda que eu vá andando por cima da água ao teu encontro. E Jesus disse: então vem. E Pedro desceu do barco. E que coisa! A água se tornou resistente debaixo dos seus pés, de modo que ele ficou em pé na água e começou a andar. Mas por causa dos ventos soprando, ele teve medo. E quando ele teve medo, ele olhou para o lado e viu as ondas. E quando ele viu as ondas, ele colocou a sua atenção, o seu foco nas ondas, no problema, na dificuldade. Do mesmo modo que Israel
colocou os olhos no tamanho dos gigantes, colocou os olhos no tamanho das dificuldades, da impossibilidade de entrar na terra prometida, e por isso morreram do lado de fora. Este é o problema que acontece com cada um de nós. Nós deixamos de receber as bênçãos de Deus muitas vezes porque tiramos os olhos de Jesus e olhamos para as impossibilidades. E neste momento, então, Pedro começou a afundar. Mas quando ele começou a afundar, ele não ficou quieto, ele clamou a Jesus. E Jesus, então, lhe estendeu a mão. Se você em algum momento deixou de olhar para Jesus, deixou de olhar para a promessa e olhou para a dificuldade, olhou para o problema e começou a afundar, não se desespere. Ainda há solução para você. Clame a Jesus e Ele te salvará. Talvez você tenha ido em todos os médicos e nenhum deles tem a solução para o problema. Porém, ainda há um que pode resolver o seu problema, não importa o que seja. Talvez você tenha tentado de todos os modos salvar o seu casamento e você tenha falhado. Porém, há um que pode salvar todo e qualquer casamento. Há um que permite os problemas virem para que você possa enxergar com clareza que você, eu, nenhum de nós pode viver sem Ele. Ele permite a escuridão para que você possa buscar a luz. Ele permite o problema para que Ele possa te mostrar a solução. É por isso que Ele permitiu que você pecasse, para que Ele te desse o perdão. Chame a Jesus. Não importa qual seja o problema, Ele vem te socorrer. Pense, quando Adão e Eva caíram no Éden, quando a humanidade foi separada de Deus, Deus não mandou nenhum anjo resolver o problema. Deus não mandou nenhum anjo salvar os seus filhos. Deus não mandou nenhum anjo vir ao encontro dos seus filhos. Ele veio pessoalmente. Chame a Jesus e Ele virá ao teu encontro. Não se assuste. As dificuldades são simplesmente oportunidades para que Ele possa se manifestar na sua vida. Creia nisso de coração. Honre a Deus com a sua fé e Ele te honrará com a sua resposta. Deus te abençoe.